Bom dia, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, o interesse em acompanhar mais de perto a companhia, agradecer a XP pela disponibilidade e vou passar aqui rapidinho a agenda. A gente vai começar às 9 horas com uma palestra do Marcos, que vai falar um pouco sobre o cenário econômico para 2020. A gente vai abrir um pouco depois para pergunta também, então ele vai fazer a apresentação, depois se vocês tiverem pergunta pode perguntar para ele. Depois a gente vai fazer uma apresentação do Fábio, do Felipe Góes e do Fábio. Eles vão falar um pouco sobre como foi o ano para São Carlos e o que a gente está esperando para o ano que vem. E depois a gente tem uma visita ao empreendimento da São Carlos. Alguns de vocês já se inscreveram. Então, aí depois a gente junta, quem for na visita, depois me procura e a gente sai daqui. Então, acho que é isso. Eu queria passar para o Marcos. Pode começar. O slide está aqui, você sabe dizer? Ah, tá. Obrigado, gente. Valeu. Bom dia, todo mundo. Sou Marcos, sou economista aqui da casa. Vocês estão me ouvindo direitinho aqui? Então, tá jóia. Então, o que eu vou fazer aqui é passar o cenário econômico, a visão da casa, né? Eu e a Zena, a gente vem construindo o cenário econômico aqui, a visão da casa, olhando os dados, pensando, rodando o modelo, conversando com as pessoas. E então, aqui no Frigir dos Ovos, o que eu vou mostrar aqui é um resumo do que a gente pensa, do que a gente está vendo agora e para o ano que vem, e contar meio que a história de um Brasil recente com figuras, tá? Então, eu vou mostrar uma série de figuras para vocês, só para ilustrar um pouco dos argumentos aqui que eu vou botar, tá bom? Então, acho que eu vou fazer em 30 minutos, né? Aí a gente abre para questão, se vocês tiverem. Então, eu gosto de abrir a apresentação contando já a história, né? Já vou fazer o resumo da apresentação para vocês, que, né, já fica a mensagem colocada. Então, tem 8 pontos principais aqui de destaque. Primeiro, com relação ao crescimento do Brasil, falando só da esfera econômica, né, que é o que vai me caber aqui, assim, não tem nenhum desastre, nenhuma bonança. Tá? Acho que aí numa escala de 0 a 100, em que 0 é a desgraça, 100 é a bonança, a gente está um pouco acima desses 50. Tá? Então, a gente está cautelosamente otimista com o crescimento econômico. Tá? Então, a gente está falando de um crescimento esse ano ainda de 1%, ou seja, vai ser o terceiro ano aí seguido que a gente vai crescer na casa do 1%, mas o ano que vem já vai bater 2,3%. E acho que está começando a haver um consenso no mercado entre os analistas que dificilmente a gente vai se frustrar com essa projeção, que a gente se frustrou, né? A gente estava com expectativa que fosse crescer esse ano 3,5% e a gente cresceu, no final das contas, cresceu só 1%. Tá? Muito por conta disso, por uma atividade ainda retomando gradualmente, a gente não vê inflação tão cedo, né? A gente vê inflação aí girando na casa de 3,5% ano que vem e esse ano. Tá? Acho que vão ter alguns pequenos choques aí em alguns mercados, como o de carne. Isso aí pode criar um pouquinho de ruído aí nesse número. Mas, estruturalmente falando, a gente está falando de inflação muito baixa. Tá? Por fatores demográficos, por fatores tecnológicos. Assim, dificilmente a gente vê um IPCA aí voltando aí para casa de 4%, 5%, 6%, como a gente conviveu por muito tempo. Juro, muito provavelmente vai para 4,25%. Assim, acho que não faz muita diferença, é 4,5%, 4,25%, uma mínima histórica. Eu vou mostrar uma figura aí em breve para vocês, que é por conta do bom comportamento da inflação e de uma atividade ainda recuperando gradualmente, o juro caiu e vai ficar aí nesse 4,25% até o final do ano que vem. Tá? Câmbio volátil, tá difícil falar de câmbio, né? Sempre foi, né? Tá mais difícil ainda. Nos fundamentos, quando a gente olha nos modelos, levando em consideração preço de commodity, diferencial de risco relativo, esse câmbio devia estar algo em torno de 4,05, né? Quer dizer, é um modelo, limitação dos modelos, tal, mas que é o centro dessa banda aí que eu estou mostrando, desse 3,90 e desse 4,20. Tá? Acho que ele deu um overshoot, foi para 4,24, deve acomodar, ficar flertando por um tempo com essa banda superior de 4,20 e deve acomodar com a retomada de crescimento, né, que é um dos fatores estruturais para câmbio, diferencial de crescimento, Brasil e Estados Unidos. Né? O Brasil está subindo aí desse 1 para 2,3 e os Estados Unidos está dando uma desacelerada, ainda que esteja na casa de 2. O crescimento está sendo liderado por consumo,
é um padrão de crescimento que a gente, economista, não gosta muito, né? Você vê, basicamente, crédito sustentando a demanda e o investimento, a parte de formação bruta de capital fixo, que é o que conta para a produtividade do país, está recuperando, mas muito gradualmente. A agenda econômica é positiva, tá? A gente está discutindo pautas bem importantes, aí reforma administrativa, reforma tributária, passamos a reforma da Previdência, a gente está com um conjunto bacana de assuntos importantes, que a gente entende que tem, de fato, impacto em produto potencial e tudo mais. A única incerteza é a implementação, né? Não adianta chegar lá com um caminhão de PECs no Congresso e achar que aquilo vai se resolver muito rápido, e não vai, né? Reforma tributária, só para mencionar uma delas, tem muitos nós aí a serem desatados. O primeiro, entre setores, serviço acaba sendo mais taxado, né? Claro, e mesmo dentro de serviços existe uma grande heterogeneidade, como a reforma tributária, tudo mais constante que a gente sabe dela, vai afetar. Estados e municípios, né? Essa nova descentralização, esse federalismo fiscal que vai acontecer, também adiciona um pouco mais de combustível nisso. A gente não sabe como arrecada, não sabe como descentraliza o dinheiro ainda. E protagonismo, Câmara-Senado, né? O cenário político local seguirá bastante incerto. A gente viu ontem a fala do Guedes, né? Você estava adicionando elementos locais que não ajudam muito, né? A gente fica sempre de olho como esse ponto 7 bate aí no ponto 1, no ponto 2, no 3 e no 4. E cenário externo está desafiador, né? A gente vai abrindo jornal, é Brexit, é Argentina, é trade war, né? Você vai listando vários elementos aí de estresse no mundo, mas na margem as economias parecem estar melhorando, tá? Vou mostrar alguns gráficos, tá bom? Esse é o resumo, vamos para a palestra aqui, só mostrar alguns gráficos. Aqui no eixo X eu sempre vou ter tempo, tá? Nesse eixo horizontal aqui, e no eixo Y aqui eu vou ter sempre a variável. E aqui eu estou mostrando a dívida bruta com proporção do PIB, num cenário com e sem reforma da Previdência. O lado do copo cheio é que a gente saiu da rota explosiva, tudo mais constante, a gente ia bater 100% de endividamento, num cenário super otimista, fazendo assim, nem considerando o canal de expectativa, né, de deterioração de produto por conta de expectativa desse cenário. Uma matemática bem boba, já mostrava uma dívida em 100% em poucos anos, e a gente conseguiu estabilizar a dívida, né? O lado do copo vazio, que é o mau recado aqui, é que a gente ainda está com uma dívida aí na casa de 80% por mais 5 anos. Tá? Então, é uma situação fiscal bastante perigosa, né? Tem muitas arestas ainda mesmo para manter essa dívida flat. A gente precisa de um esforço fiscal monumental, né, que está, inclusive, agredindo o PIB. E é isso que acontece, né? Esse é o resultado primário do governo central, né? O nome é chique, né? É o resultado primário, né? É receitas menos despesas, não estou falando de juros, tá? Não inclui juros. Se fosse juros, seria até maior. Aí vocês podem ver que foi uma derrocada, né, fiscal. A gente tinha um superávit primário rodando em torno de 2% do PIB antes da crise. Aí a gente veio, falando português claro, ladeira abaixo, né? Aqui nos anos de crise. E agora a gente está recuperando na margem, né? Eu não sei se aqui tem uma luzinha. Aqui, né? A gente está começando a recuperar com esforço hercúleo, né? E esse resultado primário ele só vai ficar positivo, ele só vai romper essa barreira de zero lá para o fim de 2022. Tá? Tudo mais constante, se o PIB crescer em torno de 2% ao ano. Tá? Se crescer um pouquinho mais, aí fecha antes esse gap. Tá? Então, o cenário fiscal é muito complexo, né? Acho que essa PEC do Pacto Federativo ela é bastante interessante, ela está mirando no caminho certo, mas a gente tem que exigir mais contrapartida dos estados, né? Porque não adianta deixar a torneira lá ligada e só tirar o inundamento que essa torneira criou e deixar essa torneira ligada, né, de estados e municípios. Tá, esse do lado fiscal, então, assim, a coisa está melhorando, mas, assim, tá bem sensível ainda, tá? Acho que esse é o recado que eu quero passar do lado fiscal. Do lado de atividade econômica,
já tem um processo de recuperação em vista, tá? Ele é gradual, ele é heterogêneo, mas está melhorando, tá? O que eu estou mostrando aqui? De novo, eu estou mostrando alguns componentes do PIB. Esse gráfico amarelinho, o que eu fiz? É um exercício que eu gosto de fazer, que é chamar todo mundo de 100 antes da crise, tá? Normalizei todo mundo para 100, aí deixei correr. Aí foi indústria, serviço e comércio, e esse BCBR é uma medida mensal do PIB, calculada pelo BC. Então, o que a gente vê? A gente vê que o PIB ele não voltou ainda para o patamar pré-crise, né? Aqui eu fixei a base 100 aqui, e você vê que ninguém voltou aqui ainda, né? Da base 100. A boa notícia é que tem algumas coisas tracionadas. É o que eu falei, essa linha azul aqui mostra o comércio. Olha como ele vem subindo rápido. Né? Ele vem subindo meio que direto e reto. Tá? É o que está puxando a recuperação do Brasil aí pelo lado da oferta, pensando. Já no dado de altíssima frequência, você vê uma recuperação de serviços aqui nos últimos 3 meses. Tudo mais constante, está parecendo que, de fato, esse setor está ganhando tração e, mais importante, alguns setores que são extremamente centrais na economia, como transportes. Né? Então, você pode pegar lá o peso no PIB dele, isso é uma medida de importância relativa. O outro é o quanto que ele realmente cria de valor na cadeia de produção como um todo. Então, esses setores de serviços aqui, alguns industriais, estão voltando. A indústria ainda está muito baqueada, né? Está vivendo provavelmente a maior recessão possível já vista, mas ainda assim tem algum indício aqui de melhora na ponta. Então, esses dados de altíssima frequência já estão começando a mostrar alguma atração. Tirando o comércio, que é o que está vindo direto e reto aqui, subindo. Tá? Quando você decompõe em comércio, para falar aí, dado que é ele que está puxando, o que a gente vê? Os duráveis são também os que estão subindo. Tá vendo? Você pega a tendência aqui esse amarelinho é a medida de comércio varejista ampliado, né? A medida oficial de comércio. Então, ela é uma composição dessas 3 outras curvinhas aí, da preta, da cinza e da azul. E o que mostra que assim, o crescimento de duráveis é o que está dando atração. Desde o fim da crise está crescendo meio que direto e reto, com exceção desse período da greve dos caminhoneiros. E você também vê alguma reação aqui de não duráveis. Semi-não duráveis está de lado aqui, né? Essa cinza. Tá? Então, o padrão de crescimento é via consumo, muito motivado por isso aqui, que é concessão de crédito. Então, esses 2 gráficos que eu estou mostrando, de novo, eixo X tempo, eixo Y, aqui a gente tem bilhões de reais, já livrando aí efeito sazonal, efeito preço, então a gente está falando de volume, quantidade de crédito mesmo, né? Olha a escalada de pessoa física aí, né? E acho que eu não tenho a atualização do último mês, essa coisa continua subindo direto e reto, que nem um foguete, né? Então, do lado de pessoa jurídica, também sobe, não com a mesma potência, porque esse dado aqui ele vem de bancos só. Empresas grandes se captam por outras fontes mais baratas, mercado de capitais, só para mencionar uma. E isso aqui é basicamente pequena e média empresa, é o que sobra, né, aí no mercado de bancos. Então, assim, está vendo uma retomada via consumo, sustentada por crédito, o mercado de trabalho ainda está ruim, eu vou chegar lá. A renda real ela cresce, mas ela está crescendo muito mais vagarosamente, e isso só por conta de inflação baixa. Então, assim, o mercado de trabalho ainda está ruim. Então, assim, tem uma heterogeneidade também nessa demanda. Está vindo via consumo, via crédito, e renda ainda não realmente tracionou. A gente precisa ver mais recuperação na atividade econômica para essa renda voltar e ajudar outros setores mais sensíveis à renda. Tá? Aqui é só para mencionar um dos indicadores antecedentes que a gente gosta, que ele mede não só serviço, como indústria, como tudo, que é a expedição mensal de caixas, acessórios e chapas, ou seja, caixas, papel, né? Sem bala, leva, né? Isso aqui é uma medida de atividade econômica. Aqui a gente vê uma atração ganhando na margem, né? Primeiro que, obviamente, você teve isso aqui é 1.000 toneladas, tá? Isso aqui não é preço, não é nada, é só quantidade. Você teve, obviamente, um efeito da crise aqui, isso recuperou, teve greve de caminhoneiros aqui, e a coisa está na margem voltando a tracionar aqui em outubro, no 4º tri.
né, tá sugerindo essa alta bem forte, bem expressiva aqui da BPO, está mostrando que o quarto TRI vai começar tracionado também. Tá? Então, é o que a gente está vendo, a atração da economia começa no terceiro TRI e está começando a ganhar um pouco mais de força no quarto. Então, a gente vai entrar embicando para cima. O que não ajuda muito é essa estagnação industrial no Brasil, você tem vários setores industriais que são muito centrais na economia e eles não estão conseguindo girar junto com essa engrenagem, né? Essas coisas estão lá paradas, meio que em coma, né? Isso aqui é um gráfico, acho que não precisa explicar muito. O amarelinho é a produção industrial de emergentes, azul do mundo, o cinza Brasil. Isso é um volume de produção, isso deveria seguir crescendo meio que numa linha reta, como essa linha amarela e essa linha azul, por conta de volume populacional. Mais pessoas, mais consumo, mais produção industrial. Isso é um volume, deveria seguir um padrão aí de crescimento mais ou menos linear. O que aconteceu aqui com o Brasil é que essa coisa descolou da produção do mundo, né? Ela mais ou menos andava no mesmo ritmo e descolou aqui até mesmo antes da crise, piorou com a crise e isso aqui está parado. Tá? Isso é uma das coisas que... Isso aqui, obviamente, não é uma ode a mais ajuda à indústria, muito pelo contrário, acho que é por ter tanta distorção, né, de proteção, de setores, que a gente criou esse negócio aí. Mas é uma das coisas que não estão permitindo o Brasil decolar, né, do crescimento ser mais difuso. Ociosidade na indústria, a Getúlio Vargas, né, muito em linha com o que eu estou falando desse problema dessa estagnação industrial, ela pergunta para todos os industriais qual o percentual de máquinas desligadas na indústria. Então, a gente girava aqui em torno de uns 18%, vai pegar uma média aqui desse período. Obviamente, você tem os ciclos econômicos, os sobes e os desces aqui, né? O sobe e o desce, aí essa coisa subiu de elevador, né? Aqui, bem rápido. E está num patamar aí de 24% dos maquinários desligados. Que está havendo uma redução? Está havendo uma redução, com certeza. Mas ela está vindo uma redução muito gradual, né? Isso impacta a produtividade. Pega esse gráfico, inverte ele, esse vermelhinho aqui, é nada mais, nada menos do que 100, né, o número 100, menos esses números aqui, né? É o nível de utilização da capacidade, quanto você usa, é o vermelhinho. E o pretinho é a taxa de investimento do Brasil, né, que é uma das maiores medidas de produtividade que a gente tem, com algumas ressalvas, mas essas coisas têm uma correlação aí, dá para ver, né, elas andam bem juntas, e o que a gente vê é uma taxa de investimento muito aquém de uma média histórica aqui de uns 21%, vamos assim dizer. Ela está aqui rodando em torno de 19%, né, subindo gradualmente. Nesse ritmo aqui a gente demora bastante para atingir a média histórica. Tá? Muito por conta da indústria, isso aqui é uma medida de produtividade, você pode entender isso como a produtividade do Brasil. Então, a gente está crescendo via consumo, sem um retorno proporcional da taxa de investimento. Com relação à confiança dos empresários nesse cenário todo, aí não é só a indústria, aí você pega todos os setores, você pega comércio, construção civil, né? Põe todo mundo junto e pergunta o quão confiante eles estão. Aí o AGV computa um índice que acima de 100 é confiança e abaixo de 100 é desconfiança. Tem boas e más notícias, né? Aqui, quer dizer, a primeira leitura aqui é que assim, a gente teve uma recuperação em V lá atrás, né? A gente fala, né, em V bem pronunciada, cai muito, sobe muito dessa confiança. E aqui de novo foi o tal do ladeira abaixo, né? Na confiança, atingindo uma mínima histórica no período da crise, aí aqui a retomada foi o processo de impeachment, e a coisa vai subindo com uma volatilidade descomum, quer dizer, a série não tem grandes flutuações, mas ela passa a ter, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ela está inflexionando, né? Ela não está conseguindo tirar a cabeça para fora d'água. O lado positivo é que está melhorando, a gente consegue ver que o pior ficou para trás, né? A gente já saiu do buraco. A questão é que a gente está perdendo um pouco de tração aqui, muito por conta disso, é externo, né? Você tem um fator externo que mina a confiança, mas tem fatores locais também, que acho que cabe só a gente a tomar conta melhor disso.
Então, isso aqui, obviamente, é muito correlacionado, essa série de confiança com o emprego, com o crescimento do produto e tudo mais. Então, é a única coisa que a gente fica aqui olhando, essa coisa ela vai conseguir envergar aqui de novo, né, e subir, ou se ela vai continuar andando assim nesse ritmo por muito tempo. Acho difícil acreditar que isso volte a cair, tá? Não acho que é o caso. A questão é com qual velocidade isso aí vai continuar subindo. Dado todo esse cenário econômico, né, como bate em crescimento do setor, como bate em confiança, como bate em emprego agora, né? A taxa de desemprego antes da crise estava rodando em torno de 7,5% ao ano, 7% da PEA, e isso aqui subiu de elevador, né, durante a crise, né? Subiu muito rápido, o que é descomum, né, para variáveis de emprego, né? São as últimas a reagir na parte boa e na parte ruim do ciclo econômico. Não é simples contratar, não é simples demitir, mas aqui foi simples demitir, subimos. E aí a gente está caindo, essa é a boa notícia, né? Sempre tentando ver o aspecto positivo e o negativo aqui, que está caindo e está caindo a passos muito magros, né? A gente saiu de 13% há 2 anos e está em 12%, caiu 1 ponto percentual da PEA só, né? E se você quiser ainda piorar o argumento, a gente está há 3 anos, em 2016 aqui, setembro, 12, 12 e 12. Acho que o último dado está um pouquinho para cima aqui também. Está crescendo 1%, 1%, 1%, e a taxa de emprego ficou em 12, 12, 12. Né? A taxa de desemprego está encontrando dificuldade de cair. Muito se ajustou em horas trabalhadas, né? Então, isso está vindo via ajuste, que a gente chama ajuste intensivo, na parte intensiva, não na extensiva, na quantidade, mas vem na intensividade. E isso aqui também é uma das coisas que não ajuda, quer dizer, entra no índice e é o que vem sustentando essa queda do desemprego, mas isso aqui que eu estou mostrando é o percentual de informalidade na economia. Né? Isso aqui vem, perdão, é o percentual da população ocupada, então você pega todas as pessoas que se declaram ou são, né, por conta própria, que trabalham sem registro em carteira. Aí eu estou falando de Uber, Rappi, né, você pode pegar, né, todos esses exemplos bem ilustrativos. E coloca como proporção da população ocupada. Né? Então você vê que essa coisa está escalando. Na crise, ela só deu uma corcova aqui, voltou e continua nessa tendência linear aqui. Né? Então existe uma deterioração também da composição do mercado brasileiro. A gente não está conseguindo formalizar. Né? E é por isso que a gente tem um pouco de urgência com reforma administrativa, com reforma trabalhista, esse tipo de coisa. Tá? Então, é uma composição ruim do emprego. Com relação à inflação e juros, a gente pega uma janela aí de 10 anos, uma década de inflação, assim, só resgatando tudo que eu falei, né? A gente está falando de uma recuperação ainda gradual da economia, né? Ela sentiu um baque, foi bastante forte e o que aconteceu? Como resposta, o IPCA foi para a lona, né? Aqui o que eu estou mostrando 2 coisas. Primeiro, o IPCA em 12 meses, que é essa medida oficial de inflação ao consumidor, consumidor da ponta, né? Não é o consumidor, o domicílio. Inflação ao domicílio e uma média dos núcleos. Ou seja, a gente pega a cesta do IPCA e remove dele todos aqueles itens que são muito voláteis, né? Aqueles que estão apresentando uma volatilidade muito alta, a gente expurga eles, recomputa o índice, e todos esses caras aqui, eles estão dizendo que a inflação está girando aqui em torno de 3% na margem. Né? Vai subir, vai ter um retorno aqui para uns 3,4% até o fim do ano. Já estou aqui nos finalmente. Tá? Então, receituário para juro cair, para essa taxa de juro no Brasil. Aí a gente tem um período de 20 anos, 2 décadas de juros no Brasil. O que a gente vê? A gente vê uma tendência de queda. Obviamente, a gente vê os ciclos econômicos do Brasil aqui. E aqui é a queda mais pronunciada e mais longa. Né? Aqui é o período, e aqui vai ficar até o final de 2021 e 4,25. Tá? Isso é o que vem ajudando a retomada da atividade econômica, esses efeitos aqui, de queda de juros aqui.
e mais essa manutenção de juro muito baixo por mais tempo. Com relação a câmbio, falei para vocês, aí desceu um câmbio em 4,05, né, pelos fundamentos, ele deu um overshoot. Esse azulzinho aí é um fit que a gente tem do câmbio real. Vocês podem ver que o câmbio real, controlando para a diferença de inflação aqui e lá fora, ele não está na máxima histórica, né? A máxima histórica se deu lá no começo dos anos 2000. Então, esse 4,20 e tanto que a gente está vendo na tela, tá bom, ele é a máxima histórica nominal, mas não necessariamente a real, né? Porque preço de commodity vem caindo, esse tipo de coisa. Então, o câmbio, mas está numa alta histórica, né? Não dá para desprezar, e a gente fica de olho nisso para ver se não bate em preço, né? A atividade ainda está recuperando, gradual, penetração de importado está aumentando na cesta do consumidor, então o câmbio pode ter algum efeito inflacionário, né? Mesmo que numa atividade bastante deteriorada, esse chamado pass-through, ele seja limitado, né, do câmbio para a inflação, ele acontece. Tá? Só para terminar aqui com o cenário externo, é um período de bastante incerteza global. Isso aqui é um índice de Economic Policy Uncertainty, ele faz um scrape de jornal algorítmico, né? Os robôs leem jornais do mundo inteiro, devem ter umas 25 economias aqui, caçando as palavras negativas. Então, assim, a gente tem Estados Unidos, Alemanha, Brasil, China, Rússia, tem todos os países aqui dentro, e a gente está aqui, ó, numa máxima histórica, mas deu uma recuada recentemente, tá? É muito volátil o índice, é difícil fazer um case de que está realmente melhorando, mas a sensação que a gente tem como analista é que está. Eu vou pular a América Latina aqui. A desaceleração chinesa, ela está suave. Obviamente, a gente não está mais falando de taxas aqui de 12%, a gente está falando de taxas de crescimento na China de 5%, 6%, 5%. Não é drástico, a gente não está falando da China crescer negativo, a gente está falando de crescer menos, mas, obviamente, isso não ajuda o Brasil, uma desaceleração. E só para finalizar, na parte de economias maduras, a gente vê aqui Alemanha e Estados Unidos, né? Isso aqui é um índice da pujança da parte de manufatura industrial da Alemanha e dos Estados Unidos. O que a gente vê aqui num tempo recente é que as duas vieram escada abaixo, né? Muito por conta dessa desglobalização recente que a gente vive, né? De aumento de populismo e de, assim por dizer, ciclos políticos, né? Batendo na economia, como foi nos Estados Unidos. Mas a gente começa a ver um movimento sincronizado de alta aqui, né? Teve uma pequena alta aqui, uma pequena alta aqui. Obviamente é difícil fazer o caso, defender a hipótese de que isso já é a retomada, mas isso é o que os analistas lá fora estão chamando de bottoming out, né? A hipótese de bottoming out, que é basicamente a gente sair do fundo do poço. Estamos saindo do fundo do poço. O PMI da zona do euro agregado também, perdão, industrial, mas agregado da zona do euro, também mostra essa mesma alta aqui na ponta, no dado de altíssima frequência, o que sugere, dado que são todas economias ao mesmo tempo, que sim, pode ser. Tá? Pode ser um caso melhor aí de recuperação. Tá bom? Então, conclusão, eu volto para o primeiro slide aqui, só para não drenar mais da atenção de vocês. Crescimento baixo ainda esse ano, 1%, 2,3% ano que vem, e a gente já entra no ano acelerando, crescendo num ritmo anual de 1,4% no quarto tri, já vai para 2, 2,1, 2,5, né? E na média vai dar 2,3 no ano. Inflação baixa, juro baixo, 4,25, permanecerá nesse patamar aí até final de 2020. O câmbio volátil, acho que com essa volta do crescimento, que é um dos fundamentos de câmbio, eu diria que o principal, o diferencial de crescimento, Estados Unidos deu uma desacelerada e o Brasil começa a reacelerar. Deve dar um certo alívio para câmbio. Crescimento liderado por consumo, que nem eu mostrei, crédito, mercado de trabalho, né, a taxa de desemprego ainda muito alta, salários reais crescendo a um ritmo muito devagar. Então, o que sustenta a economia brasileira atualmente é crédito, é consumo. E do lado da oferta aqui, tem um certo desbalanço. Tá? O investimento não está voltando tão rápido. A agenda econômica é positiva, implementação incerta, já discuti, né? Acho que não vou me delongar muito. A gente vai conviver ainda com bastante incerteza política. Então, acho que é da natureza aí do executivo e do nosso legislativo desse enfrentamento, um ambiente de polarização. Não tem por que acreditar que vai ser muito diferente ano que vem.
E o cenário externo tá ruim, né? Não tá legal, né? Eu mostrei, a coisa veio declinando aí muito forte, está começando a melhorar, mas são sinais muito iniciais, né? De uma melhora, mas não vamos desprezar o que a gente está vendo. Tá bom? Consegui aqui os 30 minutos, deu direitinho. Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Ficou, obviamente, à disposição de vocês se tiverem dúvidas ou não. Não precisa ficar tímido. Bom, mas também, se não houver pergunta, fico à disposição aqui. Tá joia? Tá joia, gente. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Felipe, sou o CEO da São Carlos. É um prazer estar aqui para falar da companhia, falar do mercado com vocês. Eu queria começar dando uma mensagem global sobre como foi o nosso ano, e eu destaco aqui 2 pontos principais. Quer dizer, primeiro é a retomada do crescimento da companhia. Esse é um ano em que a gente voltou a comprar, fizemos 2 negócios muito bons que eu vou apresentar aqui hoje. Então, é um momento para a gente muito interessante, não só porque a gente retomou a compra, como a gente está muito otimista para fazer mais negócio, né? Então, a gente vê pela frente uma recuperação clara do setor e a gente está apostando nisso. Segunda mensagem importante é uma redução muito importante do custo financeiro da companhia. A gente está aproveitando o momento de juros baixos para reduzir o custo de dívida da companhia, e o Fábio vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como que a gente está fazendo esse trabalho. Eu vou começar, então, aqui dando para vocês um panorama sobre o que é a São Carlos. E eu queria destacar para vocês o seguinte, quer dizer, o nosso negócio ele é composto por dois segmentos. Segmento Office, 90% do nosso negócio é o segmento Office, e a gente tem um segmento de varejo, voltado para o varejo de conveniência, que são centros de conveniência, que hoje é 10% do nosso negócio, mas que está crescendo de forma muito acelerada e está ganhando importância e peso no nosso resultado. Os modelos de atuação nesse segmento são muito diferentes, e eu vou explicar o que são esses modelos, mas eu acho que tem uma mensagem por trás aqui importante, que é comum aos 2 negócios, que é o seguinte: a nossa atuação independe de ciclo econômico. A gente não aposta em Brasil, a gente não aposta especificamente em ciclos econômicos, a gente aposta na nossa capacidade de entregar valor para os nossos acionistas. Então, nos 2 casos, vocês vão ver por que esse argumento de que o nosso negócio é fundamentado na nossa capacidade de fazer bem feito o nosso trabalho e, assim, criar valor, né? Isso vale para os 2 segmentos e vocês vão ver isso aqui na apresentação. Então, o nosso segmento de Office é conhecido, né, nos mercados internacionais como value add, valor adicionado, né? Ou seja, a gente não está no negócio de Office para construir patrimônio, para ter os maiores prédios, para ter os AAAs, não é? O nosso negócio não é esse. Nosso negócio é ter um negócio altamente rentável através de ganho de capital, né? E o ganho de capital se faz comprando muito bem, né? Fazendo uma gestão ativa, que é o segundo passo que está ali, e terceiro, vendendo no momento certo, né? Então, é um modelo muito diferente de um fundo imobiliário, por exemplo. O fundo imobiliário vai buscar o quê? Vai buscar imóveis estáveis, vai buscar ativos que já estejam gerando renda de forma estável, preferencialmente AAAs, que sejam imóveis mais resilientes na crise. Esse não é o nosso negócio, né? O nosso negócio é ganho de capital e, com isso, criar valor de forma mais acelerada do que todos os outros veículos do setor imobiliário, incluindo shopping centers, empresas abertas e fundos imobiliários. E eu acho que a melhor forma de ilustrar o nosso modelo de negócio é quando a gente vende o imóvel. Porque na compra tudo é festa, né? É uma maravilha, estamos aqui comprando 10%, 15%, não sei o quê. Esse imóvel é maravilhoso, a região vai se recuperar, é muito fácil falar na compra. O importante é a venda, porque é na venda que você pode olhar para trás e ver o que foi o resultado. É na venda que você, de fato, vê o que você entregou para o seu acionista naquele projeto, né? E, por isso, a gente enfatiza que o nosso modelo é um modelo de compra e de venda, não é um modelo só de compra como é
a maioria dos fundos imobiliários e a maioria das empresas abertas. As últimas vendas da companhia são essas que estão aqui. A gente teve uma venda de terrenos esse ano, que é um negócio diferente, eram terrenos que a gente tinha há muitos anos na carteira e que a gente vendeu e que a gente comprou por praticamente nada, então o retorno é praticamente infinito, né, porque veio junto com o prédio que a gente ainda tem na carteira. Então, a gente não incluiu aqui essa análise. Mas as últimas vendas foram essas que estão aqui colocadas. Centro Empresarial do Aço, a gente comprou por 192 milhões em fevereiro de 2012, vendemos em setembro de 2017, ou seja, aí 5 anos e meio, mais ou menos, depois, por mais de 100 milhões a mais. E aí você tem, para chegar na TIR desse projeto, você tem uma componente que é toda a receita que você teve nesse processo, né? Então, a gente tem aqui, nesse projeto, uma TIR ao redor de 15%. O Mykonos, por exemplo, outro prédio que a gente compra por 14 milhões em agosto de 2007, vende por 41 milhões em maio de 2017. Top Center também, uma rentabilidade muito elevada, e o BFC, a mesma coisa. Em todos esses casos, a gente teve, além de uma variação muito grande entre o preço de compra e de venda, a receita ao longo do período e a alavancagem. Esse é um aspecto importante. A gente usa 30%, 20% de equity, em alguns casos, como o Top Center, 100% alavancado, e com isso a gente consegue uma rentabilidade muito elevada. No nosso site, a gente tem a descrição das TIRs, não está nessa apresentação, mas a TIR de cada um desses projetos, mas são TIRs que variam de 15% a 50% ao ano de retorno, né? Passando, então, aqui adiante, eu queria chamar a atenção de vocês de algumas transações mais recentes da companhia, que foram a venda dos 2 terrenos na Marginal Tietê. Esses terrenos foram vendidos, a gente iniciou essa venda no fim do ano passado, mas complementou no fim desse ano, pelo valor total de quase 73 milhões de reais. São ativos que não geravam receita, eram usados como estacionamento, e hoje a demanda por vaga está caindo muito, e a gente não tinha mais a necessidade de utilizar esses espaços como estacionamento, e, portanto, a gente vendeu por 73 milhões esses 2 terrenos. É o dinheiro que entra no caixa sem nenhuma redução de receita, né? E, com isso, a gente tem mais recursos para fazer mais negócios. Permanece com a gente o prédio da Ericsson, conhecido como edifício da Ericsson, nosso nome é Jardim Tietê, que é um prédio relevante, com mais de 20 mil metros de área locável. É um negócio que continua rentável, muito bom, mas foi muito bom para a gente vender esse imóvel e trazer o dinheiro para o caixa para a gente poder fazer mais negócios. Eu destaco aqui 2 compras que a gente tem muito orgulho de ter feito esse ano, tá? Que se encaixam perfeitamente no modelo de negócio da São Carlos. Primeiro, a compra do antigo edifício Mapping no centro da cidade de São Paulo. Por que eu chamo a atenção desse negócio aqui? Quantas empresas vocês ouvem falar, ou fundos imobiliários, vocês ouvem falar que estão comprando imóveis no centro de São Paulo, né? Praticamente ninguém olha o centro de São Paulo. A gente está antecipando uma tendência que, na nossa leitura, vai acontecer de recuperação do centro da cidade, que já começou, mas a gente acha que vai se acelerar, e a gente, então, foi atrás desse imóvel, negociou durante muito tempo esse imóvel, conseguiu comprar. O que eu chamo a atenção aqui? Valor por metro quadrado dessa compra. R$ 5,7 mil por metro quadrado foi o que a gente pagou nesse imóvel. Não tem transação parecida no setor em São Paulo. É claro que isso tem uma componente de ser centro da cidade, né? Tem pouca demanda, a gente não teve concorrência nesse negócio. Tem também uma componente do prédio, que é um prédio antigo, né? Que está um prédio já dos anos 30, enfim, um prédio mais antigo, mas que, na nossa visão, ele tem uma localização excelente, privilegiada, ao lado do metrô, né? Em frente ao Teatro Municipal. A gente vai melhorar essa fachada, vai melhorar o prédio e vai dar uma nova vida a esse prédio e contribuir para a revitalização do centro da cidade. Adicionalmente, destaco aqui o seguinte: o prédio 100% locado, né, pela Via Varejo, que permanece no prédio, vai continuar, uma das 10 lojas que mais vendem da Via Varejo no Brasil. Esses primeiros andares ali mais largos, todos são loja, e da parte de cima são escritórios, back-office deles.
e a intenção deles é permanecer no prédio. Então, a gente entra já com cap rate de 10%, ou seja, o prédio já rende líquido para a gente 10%, a gente consegue, com isso, ter uma rentabilidade muito elevada nessa compra. Aqui, mais uma vez, é importante lembrar, a alavancagem, 50 milhões dos 70 foi alavancado a uma taxa de 102% CDI. Então, a gente está aí captando a 5, aplicando a 10, a criação de valor na veia para os nossos acionistas. A gente tem muito orgulho desse negócio, estamos muito satisfeitos de ter feito esse negócio. O negócio mais recente da companhia, que a gente também está muito orgulhoso de ter feito, foi a compra do Morumbi Office Tower, em frente ao Shopping Morumbi, um prédio que tem condições extremamente interessantes, porque é uma laje de 1.300 metros, pé direito excelente, como é o pé direito, por exemplo, desse andar aqui. Então, é um prédio que tem todas as características de um AAA, muita vaga, uma localização excelente, porque está grudado no shopping, ele tem uma passagem exclusiva para o shopping, quer dizer, para a pessoa ir almoçar e tal, ter acesso ao Shopping Morumbi. Então, uma localização realmente muito boa. Ele só não é um AAA porque é um prédio mais antigo, da década de 90, mas tem uma localização excelente. E aqui eu chamo a atenção de alguns aspectos. Primeiro, valor por metro quadrado, 10,6 mil por metro quadrado, negociamos por muito tempo, é um prédio que a gente tenta comprar há 3 anos, para vocês terem uma ideia. Compramos por um preço muito bom, um cap rate estabilizado de 9%, hoje não é esse cap, porque ele tem uma vacância. Esse prédio era da Previ, a Previ tem toda uma forma mais engessada de negociação, mais lenta, a gente tem uma capacidade comercial muito mais agressiva, e com isso a gente vai ocupar esse prédio com muita rapidez e subir os valores de locação, e, portanto, a gente tem certeza que aqui a gente vai criar muito, muito valor. Chama atenção também a alavancagem. Aqui não colocamos 1 centavo do acionista, 100% alavancado a compra, a CDI mais 1, então a gente está aí tomando dinheiro, nesse caso, a 6, 6,5% e aplicando a 9%. Então, 2 negócios excelentes que a gente fez esse ano. Estamos animados para fazer mais negócios desse tipo nos próximos meses. A companhia está com muito apetite, muita vontade de crescer, acreditando em encontrar mais oportunidades como essa. Como vocês podem ver, o que tem em comum aqui não é uma aposta na retomada do Brasil, não é uma aposta no crescimento do país, no ciclo, é uma aposta na nossa capacidade de encontrar oportunidades como essas e fazer negócios como esse. E depois entregar, né, porque a gente tem trabalho para fazer aqui. Alugar muito bem esse prédio, subir os valores de locação e, com isso, criar valor para os nossos acionistas. Essa é a história da São Carlos. A São Carlos sempre fez isso e a gente vai continuar a fazer isso muito bem, eu não tenho nenhuma dúvida. Chama a atenção de vocês o seguinte: ao longo de toda essa crise que a gente acabou de ver aqui na apresentação, a companhia teve lucro todos os anos e teve apreciação de valor. Né? O nosso NAV, o valor líquido dos nossos imóveis, né, o valor líquido de dívida, cresceu no período. Cresceu mais do que de todas as empresas, porque a gente foi capaz de fazer essa reciclagem com muito sucesso. Chama atenção nos últimos 12 meses, a gente acabou de fazer a avaliação do nosso portfólio aí pela CBRE, uma avaliação que a gente alcança aí em setembro de 2019 no portfólio de office, né, depois eu vou falar um pouco do varejo, 4 bi de valor, uma apreciação relevante na mesma base de ativos de 340 milhões nesse período de 12 meses. Isso acontece porque a receita está subindo, receita na mesma base de ativos está crescendo 8%, 9% ao ano já, então já tem o crescimento na receita e tem também a compressão dos juros e a compressão do nosso custo de capital. Então, isso leva a um portfólio de 4 bi. No final, eu vou consolidar esse número com o número de varejo para dar uma visão do todo para vocês. Falando um pouco do varejo, de centro de conveniência, o nosso modelo aqui é um pouco diferente, tem traços em comum, como eu vou explicar, mas ele tem um modelo de atuação diferente. Quer dizer, aqui o nosso modelo é de construção de um portfólio, de construção de uma indústria, de um novo setor no Brasil, que é esse setor de centros de conveniência. Então, nosso negócio não é reciclagem aqui de capital, comprar, consertar e vender, como é office. Aqui é construir, operar e manter em carteira para construir um negócio novo e diferente no Brasil, que é um negócio de centro de conveniência. Não existe nenhum outro player fazendo isso em escala, nem próximo à nossa escala nesse negócio. Aqui a gente atua nos 4 passos da cadeia,
prospecção de terrenos ou compra de centros prontos. Não existe portfólio para comprar, ninguém montou um portfólio como esse no Brasil até hoje. Então, o que dá para fazer é comprar alguns centros performados, mas a maior parte dos nossos projetos são terrenos que a gente compra, depois a gente desenvolve esses centros, constrói, e aí tem toda uma tecnologia que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 7 anos de como construir isso no menor custo possível e na melhor forma possível para o varejo. A gente depois faz o trabalho de locação e operação desses centros para que os nossos varejistas tenham muito sucesso e vendam muito bem dentro dos nossos centros. Vou explicar um pouco mais como isso funciona, mas antes contar para vocês uma aquisição que a gente fez esse ano de um centro já existente, um dos poucos que a gente conseguiu comprar ao longo dos anos, mas que foi um negócio muito bom para a companhia, que foi a compra do centro no Jardim das Perdizes, um centro já performado, praticamente todo locado, a gente acabou de alugar a última loja, mas o conceito é perfeito, são lojas, nesse caso no térreo de um prédio, voltadas para o bairro, que é o Jardim das Perdizes, que está ali em construção. A ideia é os moradores poderem ir lá e terem acesso a, fundamentalmente, alimentação e serviço muito próximo de casa, né? E esse é o conceito do centro de conveniência. Nesse caso, a gente comprou esse centro por 20 milhões, 100% alavancado novamente, valor por metro quadrado aí ao redor de R$8.000 por metro quadrado, então valor baixo, bem comprado o centro. E aqui, mais uma vez, isso ajuda a gente a construir o nosso portfólio e fazer do nosso portfólio, que já é o maior do Brasil, mas com certeza uma carteira que vai ser muito maior do que essa. Como é que é o mix desse negócio? Eu falei, né, alimentação e serviço. É basicamente isso, alimentação e serviço. Por quê? Porque o que a gente quer é estar próximo do consumidor final, próximo da casa das pessoas. As pessoas vão lá para fazer aquelas compras do dia a dia e serviços que você não tem como ter pela internet, né? Então, cortar cabelo, né? Você vai, eventualmente, ali à lavanderia, alguma coisa que você precisa, ou levar o seu pet para tosa, banho, essas são coisas que você precisa ter um espaço físico, né? Então, a nossa aposta é em segmentos resilientes à internet. Então, a gente tem um negócio que é 24% alimentação fora de casa, 21% é supermercado, e depois vai academia também, outro bom exemplo de serviço, e por aí vai. Então, nosso negócio está em construção já visando o mundo de daqui a 50, 100 anos. Isso aqui vai continuar a ser relevante e necessário para as pessoas dos bairros consumirem próximos da sua casa. Vai mudar um pouco a dinâmica, vai ter um pouco mais de entrega em casa, a partir da loja, mas a presença física, sobretudo para alimentação e serviço, continuará a ser muito importante. Isso tem sido o nosso negócio. Queria mostrar para vocês a nossa presença geográfica, quer dizer, a companhia entende que esse é um negócio para o Brasil todo, é um negócio que vai ser muito grande dentro da São Carlos. Hoje, nós temos 39 centros em operação, 37 deles no estado de São Paulo. Então, nossa ideia é ocupar todo o estado primeiro, esgotar a ocupação de centros de conveniência em todo o estado e dominar por completo o estado de São Paulo. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente vai naturalmente caminhar para o Rio, Minas, Paraná e depois Centro-Oeste. Mas temos trabalho para fazer em São Paulo, acho que pelo menos mais 2 anos pela frente aqui dedicados a São Paulo para a gente conseguir ocupar por completo o estado de São Paulo. Chama atenção para quem acompanha mais de perto a companhia que a gente começou a divulgar esse ano dados do segmento de varejo e a gente vai cada vez mais abrir informações sobre o segmento para que as pessoas possam avaliar essa companhia, né, uma subsidiária da São Carlos, 100% da São Carlos, e colocar isso dentro dos seus modelos e entender o valor que isso pode criar para a companhia ao longo dos próximos anos. Então, se a gente pega ali 9 meses acumulados, são os últimos dados que a gente divulgou, a gente está alcançando aí 20 milhões de reais de receita nesse período de 9 meses desse ano, um crescimento de 18%, reduzindo o custo, porque aí tem um tema de escala, tem um tema de melhoria de processo, então a gente vai reduzindo o custo ao longo do tempo. Nossa margem anual já chegando a 84%, uma operação estabilizada de varejo, já com escala, opera numa margem de 90%, então a gente já está chegando próximo ao que seria uma margem de uma operação estabilizada. Portanto, um negócio que ganha rentabilidade e tem uma tendência de crescimento bastante favorável.
O mesmo gráfico que a gente viu em Office, o que aconteceu com o valor desse negócio nesses últimos 12 meses? Uma valorização expressiva de 15% na mesma base de ativos. Por que aconteceu essa valorização? Compressão da taxa de juros, já falei. Crescimento de receita é a principal explicação. Né? O que está acontecendo? Varejista vendendo mais, a gente tem um percentual de receita desses varejistas, isso sobe a nossa receita e, com isso, a gente já tem hoje um portfólio de centros de conveniência de 580 milhões, é o maior portfólio do Brasil e vai continuar a crescer em taxas muito aceleradas nos próximos anos. Então, eu expliquei um pouco os dois modelos de negócio e eu queria agora passar a palavra para o Fábio para ele falar um pouquinho daquela outra componente que eu falei no início da reunião, que é o que está acontecendo com o custo financeiro da companhia e o trabalho que a gente tem feito para reduzir as nossas despesas financeiras. Bom dia. Dando continuidade aí ao que o Felipe comentou, acho que esse ano a gente aproveitou a liquidez aí de mercado para reduzir o nosso custo de endividamento e não só com o objetivo de reduzir, mas também alongar o nosso perfil de dívida, o nosso cronograma de amortização que a gente tinha no início do ano. A gente, aqui na barra cinza, aqui mais escuro, a gente tinha um cronograma aqui de amortização dos nossos passivos financeiros crescente. Aproveitamos uma liquidez de mercado e conseguimos alongar bem o nosso perfil de endividamento, que significa enfim, fluxo de caixa da operação vai ser destinada para crescimento, para novos investimentos, para gerar valor aos nossos acionistas, né? Ao longo desse ano, a gente captou 770 milhões em dívida. Parte disso foi as aquisições que o Felipe comentou, seja no segmento aí de office, seja no segmento de centro de conveniência. E o restante, que foi quase 600 milhões aí de reais, a gente liquidou dívidas estavam atreladas à TR, que tinham um custo nominal aproximadamente de 10%. Então, com isso, a gente reduz bem o nosso custo de endividamento. No início do ano, a gente tinha lá um custo de dívida aproximadamente de 10% ao ano. No terceiro trimestre, a gente encerra com 8,5%, porém, ainda não reflete toda a gestão dos passivos que a gente concluiu, que essa dívida de 400 milhões ela foi captada em novembro, nesse mês, né? Então, com isso, a gente deve concluir o ano com um custo de dívida ainda abaixo de 8%. Tem trabalho a fazer ainda nessa frente de gestão de passivo, com o intuito de reduzir ainda mais o nosso custo de endividamento e, eventualmente, alongar um pouco mais aqui o nosso cronograma de amortização. Como é que está a nossa estrutura de capital hoje, né? A gente tem basicamente aí 1 milhão de dívida líquida, uma alavancagem hoje que corresponde a 5 vezes o EBITDA. Então, a gente tem aí uma perspectiva de retomada de preço, redução de vacância no nosso portfólio. Esse nível de alavancagem deve cair. Em relação à dívida líquida e o valor do portfólio, praticamente aí de uma boa redução que a gente teve aí em relação ao ano passado, chegando a um patamar de quase 20%. E aqui é um pouco do perfil de dívida, não reflete ainda o cenário atual, mas é uma redução que a gente tem a exposição à TR, que é praticamente custo fixo, e uma exposição maior à CDI. E aí, por fim, o que reflete essa gestão de passivos nos nossos resultados, né? Então, se a gente for olhar, EBITDA cresce um pouco, porém a gente tem uma redução significativa no nosso custo de dívida e, consequentemente, a margem FFO ela cresce significativamente pela gestão dos nossos passivos. A gente tem espaços ainda para fazer mais reduções do nosso custo de endividamento e aqui ainda não reflete totalmente o trabalho que foi feito ainda ao longo desse ano. Ainda tem mais reduções aqui do custo de dívida que a gente vai capturar aí nos próximos trimestres.
Então, um trabalho importante que foi feito ao longo desse ano, não só para reduzir custo de endividamento, mas também alongar o nosso perfil nosso cronograma de amortização. É um trabalho contínuo, tem oportunidades ainda para a gente melhorar cada vez mais o nosso perfil de dívida. A gente está trabalhando para isso. A gente deve concluir no final desse ano e início do ano que vem. Com isso, eu passo para o Felipe para terminar aí a nossa apresentação. Bom, eu queria encerrar aqui com uma mensagem que é a seguinte: quer dizer, o que tem em comum entre os dois segmentos que a gente atua e que eu expliquei aqui, Office e o varejo? O que tem em comum é que o resultado depende do nosso trabalho, depende da nossa capacidade de encontrar, no caso de Office, bons ativos, ativos baratos, que a gente possa transformar e depois vender por um preço muito mais alto, como eu mostrei nos negócios que a gente fez. E, no caso do varejo, na construção de um negócio altamente rentável, único e não replicável no Brasil, de varejo de conveniência. Só depende da companhia, não depende da economia, não depende de acertar o ciclo. A economia pode acelerar esse processo, mas a gente viu que, ao longo da crise, mesmo ao longo da crise, a gente fez excelentes negócios e teve lucro e criação de valor ao longo de todo esse processo. Então, isso pode acelerar os nossos resultados, mas não muda o que a gente tem a entregar para os nossos acionistas, que depende exclusivamente da nossa capacidade, da capacidade do time da São Carlos. Quando a gente olha para o todo, somando os dois segmentos, o que a gente vê nesses últimos 12 meses do ponto de vista de valorização? A gente alcança 4,6 bi de valor, né? Isso vem fundamentalmente da valorização da mesma base de ativos, quer dizer, o portfólio ganha em valor. Tem aqui uma componente importante, que é o que a gente vendeu na crise. A gente vendeu alguns imóveis na crise, que eu, inclusive, já mostrei aqui, são imóveis que a gente achava que iam valorizar menos, mais expostos à crise. A gente vendeu Alphaville, a gente vendeu imóveis mais antigos, vendeu um terreno que não produzia. Quer dizer, a gente foi vendendo coisas que a gente achava que não iam subir de valor quando a economia voltasse, e manteve em carteira imóveis altamente valiosos, como é o caso do EZ Towers, como é o caso do Centro Empresarial Botafogo, antigo KM, na Praia de Botafogo, no Rio, que são imóveis de destaque não replicáveis, que têm valores crescentes ao longo do tempo. Então, o resultado é esse: crescimento de 10% na mesma base de imóveis. Como eu disse, 13% do valor de mercado hoje é centro de conveniência, e a tendência é que esse percentual cresça, e 87% é o nosso negócio de Office. Agora, o que isso representa de valor para o acionista, né? E eu acho que esse é o ponto principal da apresentação. Quer dizer, se o nosso negócio é criar valor através de uma gestão imobiliária ativa, é fundamental olhar como evolui o NAV, né, que é o valor líquido de dívida, né, porque o nosso esforço sempre foi de manter dívida sob controle, ter dívidas de longo prazo, controladas, ter um portfólio crescente de imóveis e, com isso, conseguir crescer essa linha, essa última linha aqui, que é o NAV por ação, essa linha que é fundamental para a gente. Então, aqui tem a conta toda, que basicamente você tem o valor do portfólio, tira a dívida líquida, chega no NAV. Aqui a gente está abrindo pela primeira vez escritório quer dizer, o negócio de Office e o negócio de centro de conveniência. Ali vocês veem o crescimento expressivo de centro de conveniência. O portfólio está crescendo muito mais rápido e tem uma questão de valorização de 15% do portfólio em si que a gente obteve nesse período. E aí, com isso, a gente chega num crescimento do NAV por ação de 12,6%, que é próximo à média dos últimos 10 anos na companhia, que inclui 5 anos de crise profunda que o país passou. A companhia, nos últimos 10 anos, cresceu essa métrica 13% ao ano, que para a gente é fundamental, porque, no final das contas, é o seguinte: quanto o dono de uma ação da companhia tem de valor de fato. O valor de mercado sobe, desce, ou o que seja, mas o que vale é o valor do portfólio de fato, né? Então, a gente teve um crescimento de 13%, nenhuma outra companhia chega à metade desse crescimento nesse período de 10 anos, e isso é uma função da nossa capacidade de gestão ativa e de criar valor para os nossos acionistas. Olhando um pouco para frente, e aqui encerrando esse último quadro, para a gente abrir para perguntas, o que a gente vê como grandes oportunidades? Claramente, recuperação de preço já começou, mais acelerada em São Paulo. No Rio ainda não começou, mas vai vir um pouco mais à frente.
existe uma dinâmica de oferta e demanda no mercado de escritório que vai levar a uma recuperação de preço relevante. Isso está só começando. Vamos continuar a fazer a reciclagem do nosso segmento office, muito animados a fazer mais compras como as que a gente fez recentemente, que a gente mostrou aqui hoje. Também vamos vender ativo consolidado. Os fundos imobiliários estão muito ativos e muito interessados em comprar imóveis, então nós somos vendedores naturais para eles, deve sair mais negócio nos próximos meses de venda de ativos consolidados, nessa lógica de reciclar o capital e investir em projetos mais rentáveis. Crescimento no negócio de centro de conveniência, vamos continuar a comprar terreno, a desenvolver, a crescer, como eu disse, dominar o estado de São Paulo, nosso objetivo de curto prazo, e a gestão dos passivos financeiros, como o Fábio colocou, fizemos um trabalho incrível nesse ano de redução de custo de dívida, mas tem mais para fazer, e a gente vai continuar a reduzir esse custo de dívida, porque o momento é bastante oportuno para isso, e com isso, continuar a crescer o NAV por ação, o valor de cada ação da São Carlos ao longo dos anos. Bom, essas são as mensagens principais. Eu queria agora abrir para as perguntas, antes da gente passar para o tour, para quem for ao EZ Towers hoje. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Menos do que uma pergunta e mais do que uma constatação em cima da exposição, creio que pela primeira vez ficou muito nítido para todos os acionistas, né, que temos na mão dois negócios diferentes, distintos, e até com fases de crescimento diferentes, né? Então, a gente já sonha assim, com um spin-off futuro da Best Center, quando ela tiver tamanho para isso, e nos sentimos muito seguros de ter as duas companhias na mão. Isso é muito bom. Então, eu fico aí no aguardo mais dessa abertura maior que a companhia vai passar a dar dos dados da Best Center. Sim, sem dúvida nenhuma. Agradeço. Não, obrigado. E a tendência é essa, a gente vai abrir cada vez mais informações sobre a Best. O caminho para a Best Center é um spin-off e ser uma companhia independente, quando ela tiver escala suficiente para isso. Bom, mas eu queria, então, eu acho que está tocando aqui parece que é um exercício de incêndio aí que o prédio vai fazer. Então, eu vou passar a palavra, então, aqui para a Fabiana, para ela explicar como é que vai ser o tour, e aí liberar todo mundo, porque a gente vai ter que encerrar aqui por causa do exercício. Tá? Mas, enfim, pelo menos chegamos ao final da apresentação. Vamos lá, Fabiana. Bom, então a gente acabou antecipando um pouco isso por causa dessa simulação. Quem for fazer o tour, a gente vai se encontrar na frente do JK. Tá? Então, a gente vai sair por aqui. Se a gente se perder de alguma forma ali embaixo por causa do movimento, a gente se encontra na porta do JK. Tá bom? Na porta principal do shopping do JK aqui. Tá. Obrigada. Obrigado.